Fala pessoal, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado. Volume 6, semana número 2. O tema dessa semana, pessoal, é Segunda Guerra Mundial. Antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, ative as notificações e nos sigam nas nossas redes sociais. Pessoal, nossa plataforma também está no ar, www.plataformaescolaonline.com.br. Vocês do terceiro ano, imagino que vão prestar o Enem. Iniciamos agora, dia 9 de novembro, o nosso projeto Eu Não Erro Mais. Pessoal, o que significa Eu Não Erro Mais? Enem é de eu, N, não, erro, M, mais. Eu não erro mais. Pessoal, vamos disponibilizar cerca de 180 vídeos de aulas sobre temas diversos a respeito do Enem. Por exemplo, o primeiro vídeo disponibilizado foi o meu a respeito de cartografia. Pessoal, tudo gratuito. Além dos vídeos explicando matérias, pessoal, a gente não explica tudo, a gente só vai no que a gente acha mais importante, porque não dá tempo de englobar todo o conteúdo. Além dos vídeos, nós também estamos produzindo material em PDF escrito para que vocês possam estudar com maior facilidade. Pessoal, não percam essa oportunidade. Ah, professor Enem, aproveita, terceiro ano é a hora. Espalhem, seu primo do outro estado, sua tia, seu namorado, falem com todo mundo. Pessoal, é gratuito, tudo que é gratuito, tudo que é bom deve ser compartilhado, beleza? Pessoal, eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. O Pet ficou maluco. Repetindo, o governo de Minas Gerais ficou louco. Pessoal, esse Pet da semana 2 é gigante. É o maior Pet que eu já vi até agora em todas as turmas. Para vocês terem uma ideia, normalmente são 5 exercícios, vieram 7. A matéria é muito grande, pessoal. Vi até alguns equívocos na internet a respeito de exercícios do PET. Eu sempre gosto de ver, pessoal, para eu colocar aqui para vocês. Existe exercício aí que eu elaborei, que eu, no caso, ajudei na resolução aí com vocês aí daqui a pouco, que na internet, em sites de busca aí que o pessoal gosta de usar, tá errado, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos introduzir, vamos entender o que foi a Segunda Guerra Mundial. Ela vai de 39 a 45, mas a gente tem que tomar cuidado. Em 8 de maio de 1945 é considerado o fim da Primeira Guerra Mundial. Porém, o Japão ele só se rende em 14 de agosto de 1945. Lembrando, a guerra foi dividida entre o eixo, Alemanha, Itália e Japão, que já tinham... vamos dizer assim, já eram alinhados, beleza, antes da guerra, principalmente Alemanha e Itália, posterior o Japão se une a eles também, contra os aliados. Quem são os principais países dos aliados? Inicialmente Reino Unido e França, posterior União Soviética e Estados Unidos. Beleza? Pessoal, a Segunda Guerra Mundial basicamente são assuntos mal resolvidos da Primeira, mas um dos grandes precursores se chama Alemanha. Não estou dizendo que a Alemanha seria a principal culpada. A gente tem que entender o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, pessoal, ele foi muito duro com a Alemanha. O Tratado de Versalhes fez com que os alemães se sentissem humilhados. Fato que possibilitou a ascensão do nazismo na Alemanha a partir do sentimento de vingança. A Alemanha, então, vem sedenta por vingança, ascensão do nazismo liderado por Adolf Hitler. A Itália, o fascismo muito forte, se unem, formam um bloco chamado Eixo e que, posterior, nós temos o início da guerra. Pessoal, no ano de 1938, já existia um grande temor a respeito da Alemanha, porque a Alemanha já estava invadindo alguns territórios, já estava expandindo sua área de atuação, fato que incomodou muito a França e o Reino Unido, pessoal. Então, se cria em 1938, a partir da Conferência de Munique,
Um acordo que, Alemanha, você vai parar com o seu expansionismo. Nós permitimos você manter alguns territórios que você já dominou, mas chega de expansão. A Alemanha fala, beleza, parei. Essa foi a Conferência de Munique. Pessoal, porém, a Alemanha não a cumpre. Com o ataque à Polônia, com a ocupação da Polônia, França e Reino Unido declaram guerra à Alemanha, pessoal, dando início à Primeira Guerra Mundial. E é interessante, porque a gente divide a guerra em 3 momentos. De 39 a 41, supremacia alemã, onde o eixo está extremamente forte, extremamente impondo aos seus inimigos sua força. A segunda fase, que é quando tudo começa a mudar, e a gente tem um fato primordial para o início dessa mudança, que é a Batalha de Stalingrado. E a terceira fase, que nós consolidamos como uma derrota do eixo, beleza? Pessoal, uma das primeiras ações da Alemanha, e que fez com que o mundo ficasse chocado, porque a França era uma das grandes potências militares, foi a Alemanha ter ocupado a França, pessoal. A Alemanha consegue ocupar o território francês. O Arco da Vitória em Paris fica repleto de alemães. Pessoal, a Alemanha chega com uma tática de guerra chamada Guerra Relâmpago, que pegava os adversários de forma desavisada. Vinha um ataque muito forte em um determinado local localizado. A partir do momento que abriam brechas na linha de defesa inimiga, os alemães já avançavam com seus veículos, com suas tropas, pessoal. Ou seja, eles focavam a guerra em um único local e já adentravam o território inimigo, pessoal. Essa tática deu muito certo durante os primeiros anos de Primeira Guerra Mundial. Fato que fez a Alemanha expandir demais a sua atuação. A Alemanha tenta até mesmo ir para o Reino Unido, mas existia um pequeno problema, né? Um pequeno estreito. Agora eu esqueci o nome do estreito, me desculpem. Mas o Reino Unido, pessoal, é uma ilha. Existem ataques aéreos à Inglaterra. Inclusive eu assisti um filme esses dias a respeito disso. Me desculpem, esqueci o nome do filme. Mas a Inglaterra consegue suportar, pessoal. Mas em 1941 o jogo começa a mudar. Existia um acordo, que é o acordo germânico, o acordo germano-soviético, se eu não me engano, ou germano-russo, agora estou em dúvida também do nome, pessoal, é muito nome para a gente lembrar, que delimitava um acordo de 1939, onde a Alemanha e a União Soviética dizem, olha, vamos firmar um acordo que nós não vamos nos enfrentar na guerra. Nós não vamos nos atacar na guerra. A Alemanha quebra esse acordo. Em 1941, pessoal, a Alemanha invade, ataca a União Soviética, mais precisamente na região sul da União Soviética, ali próximo à Europa, claro que quando a gente pega a União Soviética é algo gigante, mas ali, mais ao sul da fronteira, onde a Alemanha tinha como interesse ocupar o Cáucaso, pessoal, dominar o Cáucaso. Para quem não sabe, o Cáucaso é a fronteira existente ali entre a Rússia e o Oriente Médio, para que a Alemanha pudesse ter acesso a fontes energéticas como petróleo, por exemplo, entre outros fatores. Pessoal, a Alemanha ataca a cidade de Stalingrado. Foi a primeira grande derrota alemã na guerra. Mas não foi apenas a primeira, foi a primeira gigantesca derrota. Pessoal, 2 milhões de pessoas morrem na Batalha de Stalingrado. A Alemanha é derrotada. E a Alemanha sai de Stalingrado extremamente fragilizada, pessoal. O exército alemão perde a Batalha de Stalingrado. Um dos motivos é porque ele estava muito espaçado sobre o território. E a Alemanha, após a Batalha de Stalingrado, já não possui mais o mesmo poder. Os Estados Unidos entra na guerra também em 1941, após o Japão atacar a base de Pearl Harbor, pessoal, que pertencia aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos declara guerra ao Japão. E em 1942, os Estados Unidos vence a Batalha de Midway, onde os Estados Unidos conseguem, por exemplo, afundar navios porta-aviões do
do Japão, o que faz com que o Japão também perca muita força. Então, 41, se perde força, o eixo perde força a partir de Stalingrado, a Alemanha perde força a partir de Stalingrado, o Japão, em 42, em Midway, perde também muita força, pessoal. Então a gente tem ali a mudança, a reviravolta na guerra, pessoal, aonde nós temos a maior incisão dos aliados sobre o eixo, pessoal. Em 1945, então, nós temos, pessoal, o dia D. Desculpa, o dia D começa em 1944, até que em 1945 a Alemanha é ocupada pelos países aliados. Pessoal, o dia D foi essencial, porque o dia D marcou a chegada de soldados aliados, canadenses, Reino Unido, Estados Unidos, inclusive, às praias da Normandia, basicamente em 5 eixos diferentes, onde eles passam. A Normandia, para quem não sabe, se encontra no norte da França, onde eles conseguem retomar a França e avançam sobre a Alemanha, conseguindo inclusive ocupar o território alemão. Pessoal, o Japão não se rende. O fato que faz o Japão se render alguns meses depois, em que já existe um outro contexto aí também, que é o contexto da Guerra Fria, são os ataques a Hiroshima e Nagasaki, pessoal, onde os Estados Unidos impõem a derrota alemã a partir desses 2 ataques nucleares. E também é uma forma dos Estados Unidos demonstrar: eu que mando, eu sou a grande potência. Nós já estamos falando do fim da Segunda Guerra Mundial, pessoal, em início de uma corrida ideológica que nós vamos ver na semana que vem, que é a Guerra Fria, beleza? Eu queria mandar um abraço especial para o Marcelo Cunha, que sempre comenta que ele tem uma crítica muito forte. Nunca vou esquecer a crítica dele a respeito do islamismo. Ele tem uma interpretação do islamismo, pelo jeito, pelo que eu percebi, ele é extremamente católico, nada contra, Marcelo, de forma alguma, mas ele fala: não, professor, o islamismo prega o terror, sim, o Alcorão prega o terror. Isso é uma questão de interpretação, gente. Ele interpreta dessa maneira. Não podemos julgar de forma alguma. Mas, Marcelo, semana passada você zoou o exército brasileiro na Primeira Guerra Mundial, falando a respeito das batalhas das Toninhas, pessoal. Ah, Brasil ali no Estreito de Gibraltar, ali próximo na Primeira Guerra Mundial, achando que seria atacado por submarinos, pessoal. O Brasil bombardeia a água. Na realidade, eram doninhas, doninhas mesmo, toninhas, pessoal. Toninhas são uma espécie de golfinhos que é comum ter naquela região. Os relatos dizem que a água virou puro sangue, porque o exército brasileiro, então, no caso, as Forças Armadas Brasileiras, matou aquela pancada de animal, eles achando que eram submarinos. Podemos dizer que o papel em guerra, em batalha do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi até foi um vexame, né? Tivemos nossa ajuda ali, a questão dos médicos e tudo mais. Mas na Segunda Guerra Mundial nós fomos um pouco melhores. Apesar do Brasil ter prometido: vamos enviar 100 mil soldados para a Segunda Guerra Mundial, e enviamos apenas 25 mil. Mas tivemos papel importante na retomada da Itália, principalmente na Batalha de Monte Castelo. A verdade é, o exército brasileiro, pessoal, ele entra na guerra devido a navios brasileiros que são abatidos por submarinos alemães, beleza? Então o exército fala: vamos entrar. É enviado um grande número de soldados para o Brasil, que primeiramente é inclusive treinado, mas boa parte das missões que foram dadas aos soldados brasileiros, elas tiveram êxito, pessoal. E o Brasil fica famoso pela Batalha de Monte Castelo, onde a FEB, que é o chão da guerra, e a FAB, que seria o aéreo do Brasil, faz o seu papel de forma brilhante, vamos dizer dessa forma. E aí surge um termo na Segunda Guerra Mundial: a cobra vai fumar. Por quê? Antes, no início da guerra, ali no governo Vargas, se dizia: o exército brasileiro participar da Segunda Guerra Mundial é mais fácil uma cobra fumar do que eles entrarem na guerra. O Brasil não tem essa capacidade. O Brasil entra na guerra. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, então, cria um brasão. E no centro do brasão é uma cobra
com um cigarro na boca fumando. Aí surge o termo a cobra vai fumar, pessoal. Por isso que a gente fala, a cobra vai fumar é uma coisa assim, agora o bicho vai pegar. Agora a gente está demonstrando o inverso. É bem interessante essa questão cultural, essa questão aí desse termo que ficou tão famoso, beleza? Forte abraço, Marcelo. Continuando, pessoal, vamos entrar nas atividades. 7 atividades essa semana. 1. Explica as principais causas que fizeram eclodir a Segunda Guerra Mundial e como podemos dividir essa guerra. Pessoal, nós podemos dividir a guerra em 3 fases, mas nós podemos dizer, pessoal, que os grandes motivadores do início da guerra foi o Tratado de Versalhes, que gerou na Alemanha, pessoal, justamente essa vontade de vingança a respeito da Primeira Guerra Mundial, que possibilitou a ascensão do nazismo. Ah, professor, achei que fosse não cumprimento do Tratado de Munique. Também, a Conferência de Munique, também. Mas quando a gente pega a raiz, eu vejo muito mais a questão do Tratado de Versalhes a respeito das imposições arbitrárias a respeito, em cima, estou muito redundante, em cima da Alemanha. Beleza? Questão número 2, o rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético, firmado entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, no ano de 1939, fez com que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra em 1943. O que foi o Pacto Germano-Soviético e como a Alemanha quebrou esse pacto, pessoal? Pessoal, foi um pacto entre a Alemanha e a União Soviética onde as partes acordaram que elas não entrariam em confronto entre elas. A Alemanha, ela foi responsável por quebrar esse pacto com o objetivo de ocupar, pessoal, a região do Cáucaso, beleza? Eles tinham esse interesse sobre o Cáucaso. 3. Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial no ano de 1941. Quais foram os principais fatores que causaram a entrada dos Estados Unidos na guerra? Pessoal, nós podemos dizer que os Estados Unidos entram na guerra após o ataque de Pearl Harbor, quando o Japão ataca a base de Pearl Harbor pertencente aos Estados Unidos. Beleza? Então esse seria o grande motivador da guerra. Além disso, também existia um tratado, pessoal, de acordo de solidariedade entre Estados Unidos e Reino Unido, pessoal. Isso também, uma diplomacia onde se tem essa união entre as partes, também é um dos grandes motivadores dos Estados Unidos apoiar o Reino Unido na guerra. Atividades 4 e 5. No dia 6 de julho de 44, deu-se a maior operação militar aeronaval da história. Naquela data, 155 mil homens dos exércitos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha lançaram-se nas praias da Normandia. Pessoal, também tivemos canadenses aí, beleza? Região da França Atlântica, dando início à libertação europeia do domínio nazista. As derrotas alemãs intensificaram-se após a invasão da Normandia pelas forças militares dos Estados Unidos e do Reino Unido, para recuperar o território francês. Como ficou conhecido esse episódio? Pessoal, o dia D, beleza? Foi conhecido como dia D. Apenas isso. 5. O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945 provocou a rendição incondicional do Japão na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, o mundo ocidental vivia dualidade ideológica, capitalismo e socialismo. Nesse contexto, o lançamento da bomba está relacionado com... Foi aquilo que eu falei. Existe uma dualidade. Claro, vamos fazer o Japão se render logo. Mas, segundo, vamos demonstrar para a União Soviética o nosso poder. Descompasso no desenvolvimento da ciência financiado pelos estados beligerantes e os interesses da população civil. Pessoal, não existia um interesse da população civil a respeito disso. Falso. B. A busca de hegemonia dos Estados Unidos que demonstrava o seu poder bélico para conter no futuro a União Soviética. Correto, pessoal. Era uma forma dos Estados Unidos falar, a União Soviética vai querer entrar em guerra? A gente tem armamento nuclear que funciona. Olha aí, para você ver. Basicamente é isso que os Estados Unidos faz. 6. Analise em verdadeiro ou falsos afirmativos abaixo sobre os resultados da Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, depois reescreva as falsas, corrigindo-as. Pessoal, foi o que eu falei. Essa questão eu vi pessoas dando resposta pela internet de forma incorreta. Beleza? Cuidado. Primeiro aí, nela morreram cerca de 50 milhões de pessoas, a maioria constituída por civis. Verdade. É o caso, por exemplo, dos judeus, né, pessoal? Nos campos de concentrações nazistas. Se não me engano, acho que cerca de 6 milhões de judeus morreram. Contribuíram para isso os bombardeios indiscriminados às grandes cidades e os campos de extermínio nazistas que dizimaram cerca de 6 milhões de pessoas. Olha,
entre judeus, ciganos, comunistas e homossexuais, pessoal. Corretíssimo, beleza? Verdade essa afirmação. Segunda, terminada a guerra, o mundo se tornou um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Essa nova fase marcou o início de uma paz entre as nações, após anos de guerra. Falso. Pessoal, isso é falso. Eu vi gente colocando isso como verdadeiro na internet. Pessoal, o mundo não se torna um bloco capitalista. O mundo fica dividido entre dois blocos. O capitalista é liderado pelos Estados Unidos, o socialista liderado pela União Soviética, onde nós temos, então, o início da Guerra Fria. Terceiro, o Canadá foi um dos países beneficiados economicamente com a guerra. Produziu 16 mil aviões e 3 milhões de toneladas de navios para ajudar os ingleses. Em poucos anos, montou sua indústria de alumínio, passou a usar o níquel e cromo em grande escala e dobrou a produção de aço. Os maiores benefícios econômicos, contudo, foram obtidos pelos Estados Unidos, cuja produção industrial dobrou nesse momento. Corretíssimo. Pessoal, o Canadá também, ele aumentou em muito a sua frota de sua indústria automobilística, beleza? Abastecendo também a guerra. Então, corretíssimo. A quarta. As quatro potências vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, assumiram o poder e dividiram entre si o território alemão em 4 zonas de ocupação. Correto. Ah, professor, foi dividido em 2. Não, foi dividido em 4. Tanto a segunda que está como falsa, eu vi ela como verdadeira e é falso. Como essa daqui que eu vi como falsa e é verdadeira, pessoal, primeiro a Alemanha é dividida em 4. Com o início da Guerra Fria, alguns meses depois, aí nós temos a divisão entre a Alemanha socialista e capitalista, onde a capitalista é presente nos territórios representados pela França, Reino Unido e Estados Unidos. Então, sim, corretíssimo. E a última, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, se deu em 1918? Falso. Foi em 1945, pessoal. Então, aqui a gente precisa mudar nessa daí, trocar 1918 por 1945. Na cidade de São Francisco, verdade, Estados Unidos, como resultado das conferências de paz realizadas no fim da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira não, da Segunda Guerra Mundial, pessoal, me desculpem. Eu esqueci de mudar isso também aqui no exercício. Não é fim da Primeira Guerra Mundial, é fim da Segunda Guerra Mundial. Modifiquem isso também. Quem apenas pausa o vídeo para ver a resposta vai se dar mal, vai errar, vai tomar um erro nessa questão. Para quem assiste o vídeo, vai acertar. É Segunda Guerra Mundial, pessoal, beleza? 7. Qual o interesse alemão na região de Stalingrado? Como terminou essa batalha? Pessoal, o grande interesse alemão era justamente em ocupar o Cáucaso, conquistar o Cáucaso. E principal forma de chegar ao Cáucaso, consequentemente, eles tinham que dominar algumas cidades, como Stalingrado, pessoal, que está ali próximo à região do Cáucaso. Como terminou essa batalha? A Alemanha perde, 2 milhões de pessoas morrem, é considerada a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, beleza? Pessoal, um patch longo, como eu já tinha dito, mas fazer o quê? Vamos fazendo. Não se esqueçam, nosso projeto Enem, eu não erro mais, pessoal. Tá lá disponível os vídeos para vocês assistirem, para dar aquele foco principal para o Enem, para vocês entrarem no ensino superior. E, pessoal, espalhem a notícia. Aquele seu primo que já parou de estudar, mas quer voltar a estudar para fazer o Enem esse ano. Pessoal, os vídeos estão lá. Ah, eu tenho um primo... Pessoal, o Brasil inteiro pode participar disso, desde que a única coisa faz o Enem, vê nossos vídeos, estude com nós. Temos material também em PDF, onde nós temos todos os materiais, 5 exercícios no finais, para você dar uma treinada com gabarito no final, beleza? Qualquer dúvida que tiverem, pessoal, fique à vontade, nos comentários. Tamo junto e é nóis. Falou!